Olá, hoje é dia 28 de fevereiro de 2023. O capítulo de hoje de Missionários da Luz é o capítulo 6, a oração. O capítulo começa com André observando junto com Alexandre um indivíduo, um irmão, o qual deixava de acompanhar a mãe e a irmã. Um indivíduo ainda preso às viciações, aos desejos relacionados ao sexo, e com duas entidades desencarnadas a acompanhar-lhe. E André sentia nesse momento um sentimento diferente, digamos assim, dos quais até agora a gente exemplificou no livro. Um sentimento o qual talvez muitos de nós, muitos de vocês, já tenham experimentado. É um sentimento frustrante da incapacidade, da insuficiência, quando a gente quer auxiliar alguém e não consegue, e tenta utilizar dos métodos conhecidos, mas eles não mais ajudam, e quando se chega a esse tipo de situação, me parece que cabe apenas alguns recursos, os quais a gente pode exemplificar e trazer nesse capítulo, de grande valia para quando estamos, de repente, no cuidado de entes mais queridos ou de indivíduos a quem desejamos auxiliar e muitas vezes não sabemos como ou não podemos ajudar. André, ele estava observando aquele indivíduo com essas diversas dificuldades físicas, inclusive, manifestadas principalmente como através da causa ali questões das questões espirituais, de organismos mais sutis, digamos assim, invisíveis ainda à matéria. E André comenta que já trataram diversas coisas, mas como cuidar daquele indivíduo? E Alexandre vem ao seu auxílio, comentando que ali ele começava a observar as manifestações do vampirismo, as quais não se circunscrevem ao ambiente dos encarnados. Então, tanto encarnados como desencarnados sofrem daquele mal. E assim, Alexandre comenta: conforme verificamos, André, o tratamento remoto nos templos, a ascendência da fé nos processos de medicina, nos séculos passados, e a concepção de que as entidades diabólicas provocam as mais estranhas enfermidades no homem, não são integralmente destituídas de razão. As expressões mentais dependem do equilíbrio do corpo, assim como a boa e perfeita música depende do instrumento fiel. Todavia, a ciência médica atingirá culminâncias sublimes quando verificar no corpo transitório a sombra da alma eterna. Então, mais uma vez, ele chama a atenção para a influência do nosso pensamento, do nosso sentimento, da nossa alma, no nosso corpo físico. Quanto ao combate do vampirismo, ele comenta: não faltam processos saneadores e curativos, de natureza exterior. No entanto, examinando o assunto na essência, somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo. E até a plena aceitação desta verdade, com as aplicações de seus princípios, a criatura estará sujeita a incessantes desequilíbrios. Então é aquela frase atribuída a Hipócrates, me perdoem se eu não a citar de forma adequada, mas antes de curar alguém, pergunte se ele está disposto realmente a ser curado, a tratar da causa da sua enfermidade. Nós somos causadores de nossas próprias enfermidades. De que adianta a gente tratar de forma superficial alguma doença, algum sinal que às vezes está até a aparecer para que enxerguemos a causa, olhemos para ela e a resolvamos. Que adianta a gente tratar a superfície se a causa não for observada, ela não for tratada em sua profundidade. E a melhor
forma de tratamento aqui que ele coloca é dar ao indivíduo autonomia. Autonomia de si próprio, conhecimento, consciência das causas de suas dificuldades. É o conhecimento. É o conhece-te a ti mesmo, né, historicamente citado. Então, Alexandre exemplifica para André uma das formas de combate mais efetivo, tanto do vampirismo como de conflitos e de dificuldades em geral que a gente tem. Ele traz da seguinte forma: há diversos processos de medicação espiritual contra o vampirismo, os quais poderemos desenvolver em direções diversas. Mas, para fornecer a você uma demonstração prática, visitemos o lar de nosso amigo. Conhecerá o mais poderoso antídoto. Curioso, comentou André, observei que as entidades infelizes mostravam-se agora terrivelmente contrafeitas. Alguma coisa impedia-lhes acompanhar a vítima ao interior. Naturalmente, acentuou meu generoso companheiro, você já sabe que a prece traça fronteiras vibratórias. Aqui, prosseguiu ele, reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta. O lar não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. O santuário doméstico que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Nosso amigo não se equilibrou ainda nas bases legítimas da vida, depois de extremas vacilações e levianas experiências da primeira mocidade. No entanto, sua companheira, mulher jovem e cristã, garante-lhe a casa tranquila com a sua presença, pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas de que o seu espírito se nutre. Veja que aqui a gente não fala da prece ou da oração somente no sentido de conversar com Deus na questão mais estrita da palavra, da forma mais, digamos assim, tradicional, conhecida, mas sim na manutenção mais permanente possível de ligação com algo elevado, com algo superior, com bons sentimentos, com o pensamento no bem. Alexandre, então, ele bate a porta como se estivesse ante um santuário que não deveria penetrar sem religioso respeito. É assim que André comenta. A esposa do companheiro abre a porta, e isso durante o momento do seu sono. Agradeço a Deus, ela comenta, a possibilidade de orarmos juntos. Entrem. Desejo transformar nossa casa no templo vivo de nosso Senhor. E assim André e Alexandre entram na residência. E aí uma cena muito bonita de carinho. A esposa, desligada do corpo, sentou-se à cabeceira. E no mesmo instante, o rapaz, como se estivesse ajeitando os travesseiros, descansou a cabeça em seu regaço espiritual. Cecília, que era o nome da esposa, acariciando-lhe a cabeleira com as mãos, elevava os olhos ao alto, revelando-se em fervorosa prece. Luzes sublimes cercavam-na toda e eu podia sintonizar com suas expressões mais íntimas, ouvindo-lhe a rogativa pela iluminação do companheiro a quem parecia amar infinitamente. Comovido com a beleza de suas súplicas, reparei com assombro que o coração se lhe transformava num foco ardente de luz, do qual saíam inúmeras partículas resplandecentes, projetando-se sobre o corpo e sobre a alma do esposo com a celeridade de minúsculos raios. Os corpúsculos radiosos penetravam-lhe o organismo em todas as direções, e muito particularmente na zona do sexo, na qual identificara tão grandes anomalias psíquicas. Concentravam-se em massa, destruindo as pequenas formas escuras e horripilantes do vampirismo devorador. Os elementos mortíferos, no entanto,
não permaneciam inativos. Lutavam desesperados com os agentes da luz. O rapaz, como se houvera atingido um oásis, perdera a expressão de angustioso cansaço. Demonstrava-se calmo e, gradativamente, cada vez mais forte e feliz no momento em curso. Restaurado em suas energias essenciais, enlaçou devagarinho a esposa amorosa que se conservava maternalmente ao seu lado e adormeceu, jubiloso. Alexandre logo após comenta: a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece não é um movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Quem sabe chegará o dia em que a gente esteja em permanente estado de prece, mesmo encarnados. Então Alexandre começa a comentar para André a incessante permuta que ocorre entre todos os seres e todos os personagens presentes no universo, mais especificamente na Terra e na humanidade. Ele comenta sobre os raios que frequentemente, a todo momento, estão em permuta conosco. Ele comenta das forças que nos atingem a todo momento. Ele fala o seguinte: André, cada um de nós recebe trilhões de raios de vária ordem e emitimos forças que nos são peculiares e que vão atuar no plano da vida, por vezes em regiões muitíssimo afastadas de nós. Nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos, expedidos pela oração santificadora, convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, e toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. Então André comenta, o recurso da esposa será o suficiente, né, para restaurar o equilíbrio do companheiro? E Alexandre sorri e responde: é valioso para o companheiro, mas o potencial pertence a ela. É um acréscimo de misericórdia, ele fala, que deverá anexar em definitivo ao patrimônio da sua personalidade por meio do trabalho próprio, ou seja, ainda é de fora. Você recebeu o auxílio do bem, como ele fala, não quer dizer que o beneficiário seja bom. Ele precisa devotar-se com fervor ao aproveitamento das bênçãos que recebe, para que ele tenha essa capacidade também em si próprio. E assim finaliza o capítulo 6.